Fala pessoal, boa noite. Hoje, sexta-feira, estamos aqui reunidos aqui no estúdio da FW Media. FW Media hoje, que é uma referência em marketing, odontológico e médico aqui em Brasília. São meus parceiros, meus sócios e estão comigo numa jornada aí com mais de 3 anos. Então agradeço aí ao estúdio da FW Media. Tamo junto, parceiro. E trouxe hoje aqui, nessa sexta-feira à noite, dois colegas. Já já vou apresentar esses colegas, mas trouxe também um assunto muito polêmico. E esses dois colegas que estão aqui comigo hoje, tenho certeza que têm muita propriedade para falar sobre esse assunto, né? Então, estou aqui com o professor Luciano Porto. Vou apresentar ele rapidamente, depois vai falar um pouquinho sobre ele. Ele que é cirurgião bucomaxilofacial, implantodontista, pós-graduado em cirurgias periodontais, pós-graduado pela Universidade de Gainesville, na Flórida, oficial dentista do Corpo de Bombeiro e professor junto conosco lá no Instituto Praxis. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado pelo convite, está aqui comigo. Obrigado você pelo convite. Eu acho que vai ser uma noite agradável. A gente vai poder conversar muito sobre temas relacionados à cirurgia do siso e tentar passar com transparência o quanto esses procedimentos são seguros, né, Leonardo? Com certeza, com certeza. E aproveitando a deixa aí, professor Leonardo Gomes, que também é cirurgião bucomaxilofacial, mestre em parodoncia, fez mestrado junto comigo, me aturou aí por Opa. vários meses, né? E pós-graduado pela Universidade de Loma Linda, né, na Califórnia. Tivemos a oportunidade de estarmos juntos lá, Período né? bom. Professor também do Instituto Praxis lá, mais ou menos uns 3, 4 anos já que a gente coordena esse curso junto, Por aí. ensina bastante alunos a extrair Sexta sisos, turma, né? Já? né? É. Ele que foi meu professor, né? Isso já, a própria face dele já mostra os cabelos brancos, Os cabelos né? brancos. Cabelos experientes. Então, obrigado, professor Leonardo, Ô. por estar aqui hoje. Eu sei que você se abdicou da sua família, ontem foi aniversário da esposa, tá aqui com a gente. É um Quase não prazer. veio, mas obrigado por estar aqui É um prazer comigo. estar aqui e, como o Luciano falou, a gente discutiu um pouquinho desse tema tão, assim, que virou um assunto polêmico, né? Por conta de alguns acontecimentos que houve aí um tempo atrás. Então, assim, a gente trazer um pouquinho de informação e dizer que esse procedimento de cirurgia do siso é seguro, é bem seguro. Show de bola, meus amigos. Então, vamos começar, né? O assunto hoje é siso, né? A gente vai desmistificar e quebrar esse paradigma, né, sobre a extração do siso hoje. Pelo menos vamos tentar fazer isso, né? Nós que já estamos praticamente há 4 anos juntos ensinando alunos a extrair siso, então a gente consegue ter bastante noção que a gente recebe pessoas que não sabem, assim, têm dificuldade de anestesiar e ao final do curso sabem fazer uma cirurgia segura. E muitos alunos perguntam, né, para nós que somos cirurgiões bucomaxilofaciais, eles acham que a nossa rotina é estar todos os dias dentro do hospital fazendo cirurgias ortognáticas e cirurgias de traumas. E eu falei para eles, assim, a rotina de um cirurgião bucomaxilofacial é extração de siso. Então, Com geralmente, certeza. um bucomaxilo extrai siso todo dia. Sim. E, na verdade, assim, não só a rotina de siso, é todo tipo de procedimento cirúrgico que envolve a especialidade, você está ali fazendo todos os dias, né? E, assim, não é somente questão hospitalar, né, Sim. Luciano? A gente foi gabaritado para fazer todo tipo de procedimento, né? Mas a gente tem que pensar também no conforto, na comodidade de estar fazendo esses procedimentos no consultório, né? E a gente tem uma capacidade, inclusive, de fazer mais estando no consultório. Quando se pensa em procedimentos hospitalares, quanto tempo a gente gasta com isso, né? Eu tenho que sair de casa, eu tenho que estar no hospital, o hospital me demanda tempo e eu poderia estar atendendo mais pacientes dentro do consultório. Então, essas são questões que são abordadas também quando a gente pensa nesse tipo de procedimento. Com certeza. Perfeito. Os sisos, né, desmistificando um pouquinho ele, o siso é o terceiro molar. Então, nós temos o primeiro molar, que geralmente ele erupciona ali quando nós estamos entre 6, 7 anos de idade, Tá? né? Depois erupciona o segundo molar e muitas vezes erupciona o terceiro ou ele pode não erupcionar, né? Mas o terceiro molar, quando a gente pega os nossos ancestrais, nossos estudos fósseis, né, nós tínhamos os ossos maxilares maiores, mais proeminentes. E o terceiro molar, ele era presente, ele estava em oclusão,
ajudando a mastigar alimentos função, crus, Ele tinha função, né? ajudando naquela a mastigar ali, muitas vezes, alimentos que não eram industrializados, raízes, não carne eram... crua, Exatamente. Então, leguminosas, né? com a evolução humana, os ossos maxilares estão ficando menores e, com isso, está tendo uma inclusão, né? Ou seja, o terceiro molar fica incluso. Alguns pacientes já estão nascendo sem os terceiros molares. Muitas vezes a gente pega uma radiografia, né? A rotina do consultório nosso, o paciente tem 1, 2 ou nenhum terceiro molar, A gente né? brinca ainda, fala que é um paciente evoluído, Exato, né? o paciente Fala, já está "Nossa, você é evoluído. né? Você não tem mais Né? os terceiros molares." Então, o terceiro molar, ele erupciona, geralmente, quando erupciona aí na fase da adolescência, né? Em algumas pessoas mais precoces, com 16, 17 anos, outros a mais tardio, com 25. E as vovós sempre diziam, né? É os dentes do juízo. Por que os dentes do juízo? Exatamente. Porque geralmente eles erupcionam exatamente na época em que as meninas começavam a namorar, naquela época, né? Sim. Que eram 18, 19 anos. Hoje elas já estão namorando um pouquinho antes, mas coincidir a fase da adolescência ali, da fase adulta, o siso erupcionar, começar a namorar, e comumente foi chamado aí de dente do Tirou juízo. o siso, perdeu o juízo, né? Normalmente era essa né? faixa etária. Mas, na verdade, é porque é uma coincidência de idade, né? E hoje, Diego, a gente vê assim, principalmente das meninas, essa erupção do siso um pouco mais cedo, né? Sim. Ali 12, 13 anos já estão com erupção ali já quase que completa em alguns pacientes, principalmente nas mulheres. Essa questão hormonal que está muito avançada, são muito precoces as crianças hoje. Isso que você levantou é interessante, né? A gente se questiona também, porque, como você falou, como a faixa etária, às vezes, que está chegando para a gente é mais jovem, fica aquele questionamento. Será que aquela idade é ideal para fazer a cirurgia do siso, né? Porque, por muitas indicações ortodônticas, a gente recebe pacientes Sim. com 12 anos de idade, onde o dente ainda está pouco formado e fala, olha, eu preciso que extraia esse dente para que a gente consiga fazer a movimentação ortodôntica. Eu não sei qual que é a sua experiência aí, Léo. Mas é isso mesmo, assim, a gente tem que avaliar essa questão da idade, da maturidade da criança em colocá-la num procedimento cirúrgico, né? Seja seguro, mas você ter esse feeling de saber se ela suportaria esse procedimento, se ela está pronta para receber esse tipo de procedimento, né? E aí sim você classifica, olha, tá na hora, não tá na hora. E às vezes os dentes estão assim, ainda no início da formação e dentro da estrutura óssea estão em locais bem mais complicados para se fazer. Acaba que dificulta o procedimento numa idade tão tenra, né? A gente pode esperar um pouquinho mais, torna o procedimento muito mais planejável, né? Com certeza, com certeza. Aproveitando então, já que vocês começaram a fazer essa imersão aí nos terceiros molares, eu tenho uma pergunta para o professor Luciano. Professor Luciano, responde para a gente aí uma pergunta que é muito comum, né? A gente que abriu uma caixinha de perguntas antes desse podcast, então eu trouxe algumas perguntas aqui de alunos, de pacientes, Sim. né? Pessoas leigas que escreveram algumas perguntas para mim, a gente vamos discorrer algumas perguntas para Claro. desmistificar, né? E uma pergunta que eles fizeram para mim, professor Luciano, Fale. todo paciente precisa tirar o siso? Rapaz, é uma pergunta interessante isso, assim. A gente recebe, você tinha comentado, né, que eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, então a gente recebe com frequência esses pacientes nessa faixa etária entre 15 anos e até os mais velhos, 45, 50 anos. E existe a necessidade de fazer cirurgia para todos, né? A gente tem alguns critérios para selecionar se o paciente precisa ou não fazer a cirurgia. Dentre eles são os critérios clássicos dos livros, né, Léo? Com Se certeza. o paciente tem algum desconforto, se ele tem cárie, se ele tem uma má oclusão, se falta ele espaço para que ele possa movimentar os dentes, e para isso a gente extrairia o siso para que a gente conseguisse esse espaço. Dentes associados a lesões, né? Pacientes que mordem a bochecha. Isso, a lá mordedura atrás. da bochecha. Então, são situações em que a gente vai avaliar o caso, né? O O custo-benefício custo-benefício disso. e falar assim, não, para você eu vejo indicação. Mas é interessante essa pergunta porque o que a gente tem percebido hoje? O siso, ele não aparece para todos os pacientes. Então, é interessante porque a gente atende o filho e a mãe fala, doutor, o meu dente nem nasceu. Só que é interessante, né? Porque ela acha que por não ter aparecido o dente, ela não tem o siso. Só que o siso ela não viu porque muitos profissionais negligenciam fazer exames radiográficos, né?
Então, se a gente tivesse a rotina de todo paciente faz um exame radiográfico, visualiza se o paciente tem ou não tem cáries, alterações ósseas e tem os sisos, a gente já sinalizaria se tem ou não tem o dente, né? Você já começa a direcionar ali Isso, a isso. necessidade, né? E Aliado à isso é idade do importante paciente. por quê? Porque quando a gente faz esse exame precoce, eu consigo determinar momentos ideais para fazer a cirurgia. Então é muito mais fácil para mim, e eu tenho certeza que é uma recuperação muito mais tranquila para o paciente, quando eu faço a cirurgia em pacientes mais jovens. Com certeza. Então, se eu com faço certeza. cirurgia no paciente naquela faixa etária entre 15 e 18 anos, eu tenho uma situação de desenvolvimento dentário ósseo mais fácil de ser tratada e, por consequente, a gente vai pegar um paciente mais jovem que tem uma resposta ao trauma melhor. Sim. Por que eu estou falando isso? Eu vou tentar sintetizar a sua pergunta, né? Se me deixar, eu vou falando Pode e falar. eu posso até me perder, me corrijam aí. Mas o que é que eu tenho percebido muito hoje? A gente também recebe pacientes mais velhos, onde a gente percebe que algum dente está incluso e a gente vai avaliar se precisa ou não, naquela faixa etária, aquele dente naquela posição, ter intervenção cirúrgica. Então, quando você fez essa pergunta assim, todos precisam extrair? Logicamente, a partir de uma avaliação clínica, da avaliação radiográfica, a gente vai determinar esse dente tem indicação, tem esse conjunto de indicadores que vão me levar à cirurgia, mas vão ter situações onde a gente pode Simplesmente preservar. apenas preservar, isso mesmo, Léo, Acompanhar só o- acompanhar. E o que é a preservação? É orientar o paciente, não enganá-lo de que ele não tem o dente, mas fazer com que ele entenda que aquele dente, apesar de estar presente, ele precisa de um acompanhamento. Com Então a certeza. gente combina com o paciente, olha, a cada um ano e meio, nós vamos repetir essas radiografias e se algo mudar nesse intervalo, a gente pode mudar a nossa conduta. Isso é muito importante porque hoje a odontologia está com um acesso muito mais fácil. O paciente tem condição, por exemplo, de frequentar o dentista anualmente, Sim. ou mesmo se ele sentir uma dor, se ele acordar com dor, ele tem condição de, na própria manhã ou na tarde, ele já está no dentista sendo avaliado. Então, Sim. né, antigamente, assim, quando a odontologia tinha um acesso muito mais difícil, né, nós seríamos até mais radicais. Não, isso aqui tem que tirar para evitar um problema futuro. Sim. Não, agora a gente tem condição de todo ano fazer radiografia e acompanhar. Sim, Se o sim. dente apresentar algum tipo de alteração, aí a gente faz uma abordagem no Só paciente. um último ponto aí, na radiografia, no exame, muita gente fica me questionando, poxa, doutor, mas fazer de novo a radiografia, fazer... A radiação que uma panorâmica exige, ela é muito pequena anualmente. Sim. Então isso não vai fazer alteração nenhuma. Ela é muito menos prejudicial do que você ficar com o celular ali na mão toda hora no ouvido. As ondas funcionam, o rádio, né? É muito mais deletério do que uma simples tomada radiográfica. Até uma viagem de avião internacional, aí você toma mais Sim. radiação do que... Não E é tenha interessante, dúvida. né? Porque assim, a gente tem que entender que a gente trata da saúde como um todo, né? Com certeza. Então, não é natural que você volte ao médico, faça consultas periódicas. Por que não também fazer consultas periódicas no dentista? claro. Então, não tem nada que impeça, assim, e nada de estranheza falar assim, olha, você vai voltar em tanto tempo para que a gente reavalie você. Se você é um paciente que tem bons hábitos de higiene, a gente pode até prolongar mais esse tempo espaço, de né? retorno. Mas existem pacientes que a gente entende até que, com todo o cuidado, com toda a perseverança, precisam de um acompanhamento mais próximo, mais curto, e para isso a gente vai ajustando também. Eu tinha separado uma pergunta aqui pro professor Leonardo, mas a gente já está entrando nela. Qual é a idade que se tira um siso, né? O pessoal perguntou, doutor Diego, mas qual é a idade de tirar o siso, Qual a idade né? ideal, Ideal. né? Vamos lá. Assim, quando... Cara, olha só, o que eu sempre penso assim é avaliar todas as questões do paciente, né? E a idade vai muito depender do momento que ele está. Às vezes o siso está muito incluso, com uma pequena formação, e aí, poxa, eu vou botar uma criança de 12 anos, 13 anos para fazer um procedimento assim. Então a gente avalia a questão do paciente e a questão da necessidade. Então essa idade vai compreender mais ou menos ali dos 13 aos 17, 18 anos, seria uma faixa etária boa.
e a gente, com o exame radiográfico, avaliar radiograficamente aquele dente. Olha, está com uma formação boa, não está próximo do nervo, não está próximo de estruturas importantes, então, nesse momento, vamos indicar para tirar. Então, é você ter uma avaliação de um contexto completo ali, para que a gente possa indicar uma idade. A gente tem que pensar que a cirurgia é uma cirurgia, né? Por todos os cuidados que a gente tem, ela tem uma delicadeza no ato, né? E a gente tem que pensar, e quando a gente fala de idade, é da maturidade da criança. Sim, do a gente está falando, um adolescente, uma criança com 12 anos de idade, hoje muitos estão muito desenvolvidos, mas a gente ainda pega crianças com 12, 13 anos que ainda são muito crianças. Então, será que ela está preparada, amadurecida para aquele procedimento? Talvez, se a gente possa esperar um pouquinho mais, a gente vai pegar uma criança entendendo mais aquela situação, até entendendo por que tem que fazer aquilo, e aí a gente consegue fazer uma cirurgia mais colaborativa, né? muito mais colaborativa. Isso aí vai ajudar muito. E além disso, ela tem que entender que existe um processo pós-cirúrgico. Sim, claro. Entendeu? Então, se ela não tem aquela maturidade, é muito dependente de algumas coisas, então pode vir a trazer prejuízo para a recuperação desse pós-cirúrgico. Então, nas minhas consultas pré-cirúrgicas, né, a gente recebe um bombardeamento de perguntas dos nossos pacientes. E parece que eles até combinam, eles fazem as mesmas perguntas, né? E uma das perguntas que eles fazem é: eu vou sofrer depois de tirar o siso? Vai doer? Vai doer. E aí, quando eu discorro com o paciente, muitas vezes eu descubro que ele tem mais medo do pós-extração do que do próprio momento da extração. Porque ele fala assim: lá durante lá eu vou estar anestesiado, não vai doer nada, mas depois que a anestesia passar, vai doer muito, né? É porque a gente tem um terceiro setor, né? A gente tem o Dr. Google, que ele passa para os pacientes as outras cirurgias. E, assim, o que é o difícil nesse caso? Assim? Cada paciente tem uma situação específica. Então, assim, essa conversa é interessante, assim. O quão importante é essa conversa prévia à cirurgia? Por quê? Muito do que acontece, assim, se você orienta bem o paciente e individualiza aquele caso, nem todos os casos são difíceis. Só que quando você comenta: fulano, eu vou fazer uma cirurgia do siso, fica sempre a ideia de que a gente vai fazer aquele dente mais difícil, mais complicado, e vem todas aquelas histórias de complicações, de dificuldades, quando na verdade esse não é o grande número de situações, né? Então é importante que o paciente entenda também essa questão. Converse com o seu dentista, tire as suas dúvidas e entenda que, às vezes, a sua cirurgia não é nem igual a da sua irmã gêmea. Você tem um dente numa posição, sua irmã tem uma dente numa posição diferente, você está fazendo a cirurgia com uma faixa etária que está mais fácil do que de um paciente mais velho. Então, tem tanta coisa associada a isso, não dá para falar assim: minha cirurgia vai ser difícil, porque eu vi na internet que o pós é complicado. Será que o pós do seu caso é complicado? Deixa eu explicar para você, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de 2 pacientes estarem na minha recepção que extraíram o dente no mesmo dia. Aí um paciente inchado e o outro não. E um fica olhando pro outro assim: você tirou seu siso quando? Eu falei: tirei na sexta-feira passada. Falou: o mesmo dia do meu, né? Eu também. E você não tá inchado, não? Eu falei: não. Por quê? E foi com o doutor Diego também? Foi ele que tirou? Foi. Então é o seguinte: a recuperação ela é individual, e só que aquele paciente inchado tinha um siso mais complexo do que o outro. Então eu precisei fazer uma cirurgia maior, tive que desgastar um pouquinho maior, de osso, né? Ou seja, eu tive que traumatizar mais aquela região e, consequentemente, vem uma resposta inflamatória maior. Não tem dúvida. Então, assim, e por isso que a gente não pode individualizar, a gente não pode, assim, não pode, na verdade, generalizar, que todo mundo vai ser difícil. Cada um eu tirei o cisco do Dr. Diego e não enchei. Mas eu tirei e enchei. E cada um tem uma resposta. Isso, e a gente tem que lembrar de outra coisa também, né? Que é, todos seguiram a risca, o que a gente falou. Exatamente. Porque se a gente não tem um controle do pós-operatório daquelas orientaçõezinhas que a gente deu, é esperado que a gente não vai ter o mesmo resultado. Com certeza. Então, 2 pacientes, como você descreveu, que fizeram cirurgia no mesmo dia, tomaram as mesmas medicações e os mesmos cuidados que você passou, mas
a gente teve um deles que a gente encontrou fazendo atividade no final de semana, que não era a sua recomendação, né? Pegou atestado e foi pra Caldas Novas. Aí não dá, né? Então, assim, a cirurgia, ela flui bem se a gente respeita todas as partes, dentre elas o pós-operatório. É o que a gente fala sempre para os nossos alunos, né? A cirurgia, elas são 3 etapas. Antes do procedimento, a anamnese, toda aquela entrevista, Preparo. avaliação dos exames, solicitação de exames complementares, se necessário for, o ato cirúrgico em si, o transoperatório, e o pós-operatório é tão importante quanto né? qualquer outra etapa dessa. Então, isso é para a gente estar sempre falando com o paciente. E na consulta pré-cirúrgica, não sei se é a rotina de vocês também, os meus pacientes sempre querem fazer múltiplas cirurgias. Como assim múltiplas cirurgias? Eles querem tirar um dente de cada vez. E quando eu falo para eles assim, olha, a minha rotina é tirar os 4 sisos. Sim. Doutor, mas os 4 sisos É perigoso, de uma não? vez, vai ser muito pior, né? É muito perigoso. Então, assim, eu falo para ele, olha, a cicatrização é independente, você vai passar um repouso uma vez só, a né? medicação para um é a E- mesma para os 4. E às vezes você né? tira 1, tira 4, a recuperação é a mesma. Qual que é a experiência de vocês, assim? É tirar 2, 4, 1? Na verdade, assim, eu parto do princípio que eu vou avaliar o grau de dificuldade, o dano que vai acontecer naquele procedimento, e a gente define com o paciente, olha, eu vou tirar 2, vou tirar 3, porque além de eu avaliar o paciente, eu tenho que me autoavaliar. Quanto que eu vou gastar de tempo, Sim. qual vai ser o trauma que eu vou Perfeita causar nesse colocação, Léo, paciente. Então, assim, a gente tem que se autoavaliar para saber se eu vou continuar ou não. Mas a rotina nossa é tirar os 4 sisos. E é interessante também pelo seguinte, se a gente parar para pensar, qual é a faixa etária de pacientes que a gente faz a cirurgia do siso? Em média, entre 14 e 18 anos. O grande número de pacientes que estão na fase de colégio mais crítica. Então, você imagina você intervir mais de uma vez, qual é a consequência para aquele aluno? A gente chega com... Muitas mães vão falar para você assim, nossa, mas são 4 cirurgias, são 4 dentes, vai tirar todos de uma vez? Então, é aquele momento de você falar assim, mãe, a gente vai avaliar cada caso, como o Leonardo falou. É sempre preferível, se for possível, que a gente faça os 4. Por quê? Com certeza. Porque é uma cirurgia, é uma recuperação, é uma medicação e, entre outras coisas, ele vai estar afastado das atividades dele uma vez só. Então, você imagina, o nosso grosso dos pacientes são aqueles que estão no 3º ano, estão no período de fazer faculdade. o vestibular e tudo. Então, a gente já tem que colocar no momento em que não vai atrapalhar o período letivo. E aí, se esse paciente ainda fragmenta, lógico mas que aí- ele vai ter também problema. E ainda tem um detalhe, gente. Às vezes você faz 1 ou 2 dentes, para que ele volte de novo é mais complicado. Sim, porque claro. ele vai ter uma memória negativa ali do A do gente esqueceu de procedimento, falar, né? O Leonardo também se graduou em psicologia. Então, nós temos um pronto. psicólogo aí pronto, né? Então, assim, Graduou a em gente- psicologia, exerceu 6 meses e É. odontologia. Mas ele gostava mesmo era de odonto, né? E aí, rapaz, a gente tem que avaliar essa questão, porque ele vai demorar a voltar. Ele vai ter aquele trauma na cabeça Por ali, mais né? tranquila que seja a Que cirurgia, ele vai ter que passar por Ele uma vai pensar nova cirurgia, ele vai né? pensar 2 vezes. Então aquilo é realmente traumático para ele passar mais de uma vez. Mas, como você bem colocou assim, existem situações onde a gente precisa fragmentar. Então a gente vai pegar um paciente mais velho, um dente numa posição mais difícil, onde a mandíbula está mais fragilizada, talvez fazer esse procedimento dos 2 lados pode trazer um risco. Então, nesses casos específicos, a gente pode usar de fazer um lado e depois o outro, mas com certeza, a grande maioria dos casos, a gente vai tentar fazer tudo de uma Com vez. certeza. Por exemplo, eu já tive pacientes assim, que sentaram na cadeira e falaram assim, doutor, eu vou tirar os 4. E depois que eu tirei 2, ele pediu para parar, falei assim, Sim. doutor, eu tô sentindo dor ao abrir a boca, eu Tô cansado, tô estressado. tô desconfortável, vamos deixar os outros 2 para depois? Vamos. Eu já tive pacientes que disseram, doutor, hoje é só 2, combinado? Falei, combinado. Tirei os 2 e falei para ele, ó, acabou. Ele, sério, acabou? Mas era só isso, né? Acabou? Eu falei, quer fazer o outro lado? Eu falei, Quero. assim, vai ser igual esse? Se vai. Ah, então eu quero fazer logo. Então, assim, é individualizado, é bom a gente sempre estar atento a Aos como sinais. o nosso paciente está se comportando na cadeira. Aos sinais do paciente. Se o paciente está tranquilo, se o paciente está balançando o pezinho, né? É interessante a gente estar monitorando ele ali, avaliando se
como estão os batimentos, pressão, que isso significa... A respiração, a oxigenação, como né? como está a ansiedade do paciente. Porque hoje, eu acredito que o que mais atrapalha o cirurgião não é a posição do siso, e sim a colaboração do paciente claro. e o Sim, estado não emocional tenha dúvida. dele. Isso muda Eu- completamente uma cirurgia. Eu Isso- falo para os alunos, né? Assim, eu prefiro um dente difícil num paciente colaborador do que um dente fácil num paciente que não colabora, né? Porque É muito mais E eu complicado. não julgo o paciente que não colabora, porque eu extraí os meus sisos sedados, né? Eu não teve vergonha de falar isso, porque assim, eu não quero ver isso, né? Então eu tirei os meus sedados, né? Ou seja, eu dormi durante o procedimento, porque eu não queria ver aquele procedimento, né? Então, assim, e olha que meus sisos estavam uns 4 sisos rompidos, eu me dei o luxo de fazer, né? Sob sedação. Então, assim, não é... Assim, eu não gosto da cadeira odontológica, sou dentista. Estar do lado do dentista, como dentista, é fantástico, mas estar na cadeira não é É a complicado. melhor posição confortável. É Então, eu sou complicado. solidário a todos aqueles pacientes que têm medo de tirar siso, que eu também Não tinha tem- medo. Procrastinei, né, o meu siso, tirei aos 27. Desde os 18, sabia que tinha que tirar os meus sisos, mas tirei só com 27, com sedação. E elegi um dos melhores cirurgiões de Brasília, que foi o Dr. Leonardo, né? Foi bom. Teve bom. Essa história de vocês eu não sabia. É, Foi não, legal, hein? não, Não doutor- sabia. Doutor Leonardo foi seu Doutor cirurgião? Daniel Cedor, Já tem uma história já, então. É. E aí, eu queria entrar nesse assunto já, né? Assim, porque hoje a gente sabe que vários pacientes conversam entre si, né? E eles trocam experiência. Um vira pro outro e fala assim, olha, eu tirei o meu siso no hospital. Enquanto o outro fala assim, não, eu tirei no consultório do dentista. Então, eu queria que o professor Leonardo aí discorresse um pouquinho sobre tirar siso em hospital, tirar siso em consultório, qual que é o correto, né? Me explica um pouquinho aí, professor. Bom, olha só. Eu tenho uma conduta já para mim, assim, que é minha reta, Seu norte. é né? meu norte. Eu avalio muito o paciente e eu só levo para o hospital realmente aqueles casos que exigem um ambiente hospitalar. Seja ele o paciente ter uma comorbidade, ter uma doença prévia instalada que necessite de uma atenção maior, seja uma posição bem complicada desse dente que pode vir a trazer um dano a uma estrutura nobre, um nervo alveolar, uma fratura, o seio maxilar, ter uma comunicação e a gente necessitar de recursos que às vezes a gente não tem no consultório. Então a gente levaria esse paciente pro hospital. E a grande maioria dos meus pacientes eu tenho a predileção de fazer no consultório. Por quê? Primeiro, menos um processo de que eu aumentar a minha chance de intercorrências. Uma anestesia geral, apesar que a gente sabe que é muito segura, muito bacana hoje a anestesia geral, mas é mais um momento ali que a gente pode aumentar o risco de intercorrência. E a posição do paciente na cadeira odontológica é muito mais confortável para quem está executando o procedimento do que numa maca de centro cirúrgico. Né? Você tem ali o paciente deitado, às vezes a posição do siso, você tem uma visão meio equivocada do direcionamento desse siso. Então, eu tenho a predileção de fazer os sisos dentro do consultório e levar assim que tem a necessidade. E um outro detalhe, eu gosto muito assim da sedação consciente com um médico anestesista. Então, ele vai no consultório, faz a sedação desse paciente, a gente tem uma tranquilidade maior de fazer o procedimento, o paciente fica mais tranquilo e você tem uma destreza ali, você consegue discorrer a cirurgia um pouco mais rápido, né? Você consegue desenvolver porque o paciente está meio inconsciente. Como que funciona essa sedação aí, professor Luciano? O que é isso? Sedação, médico anestesista no consultório? Explica para mim. Parece estranho, né? Na verdade, vocês são os melhores para falar isso, né? Porque vocês têm uma rotina maior de sedação. Mas o que a gente pode falar sobre isso é o seguinte. Entrando na parte da sedação, eu gosto de puxar mais assim. Por que fazer a sedação? Alguns pacientes têm uma fobia muito grande. E se a gente não consegue controlar essa fobia, a gente não consegue fazer o procedimento, né? E quando fala da sedação, a sedação ela pode ser inalatória e ela pode ser venosa. Quando a gente pensa na cirurgia, é difícil que a gente pense numa cirurgia, numa sedação inalatória, porque você vai ver equipamentos que envolvem uma máscara na região da narina e que acaba atrapalhando um pouco do acesso para o procedimento. E aí a gente acaba escolhendo, selecionando mais a sedação venosa. Na sedação venosa, como o Leonardo já adiantou, a gente tem um recurso e o suporte de um anestesista ao lado,
onde ele administra algumas medicações que vão tornar o paciente ou levá-lo a um nível de consciência em que ele sai daquela zona de desconforto e a gente consegue controlar a situação. Só para isso que serve a sedação? Claro que não. Quando a gente pega, por exemplo, vocês são 2 cirurgiões experientes, atendem por fazer implantodontia muitos pacientes que têm reabilitações, pacientes mais velhos. Então a gente precisa de um controle maior, não só da ansiedade, mas eu preciso que aquele paciente mantenha uma pressão arterial mais controlada, eu preciso que ele esteja tranquilo para que a gente consiga tratar e não tenha nenhuma intercorrência. Então, o acesso ou o suporte do anestesista fazendo a sedação traz uma cirurgia tão mais tranquila que vale ou justifica aquele ato, entendeu? Só que isso também envolve um custo, né? Claro, Ou seja, claro, né, claro. o luxo, né, de ter um anestesista no consultório, existe um honorário. E esse Sim. honorário é o honorário do anestesista. Então, ali, quando nós temos uma sedação no consultório, nós temos 2 honorários. O honorário do cirurgião Então, e o honorário do anestesista. do Com anestesista, certeza, né? com certeza. E aí, o anestesista que fará a sedação, ele tem que ter um conhecimento já odontológico. Por quê? Porque ele não pode deixar o paciente dormindo tão profundo, que ele não fique colaborativo e principalmente não tenha os reflexos de deglutição ou da tosse ali e possa ter a chance de broncoaspirar, mas também ele não pode deixar o paciente acordado demais, né? Então, senão não faz sentido ele ter feito a É. sedação, né? e as medicações que ele usa, né, principalmente o midazolam, que a maioria usa, né, causam amnésia, né? Ou seja, o paciente não lembra daquele procedimento. Então, muitas vezes ele conversa com você durante o procedimento, mas ele não lembra. Se algum paciente já tiver feito, por exemplo, uma endoscopia, né, as medicações São é bem muito semelhante, próximas, né? O tempo é maior também, né? Sim. Mas é bem, a sensação é bem semelhante à endoscopia, né? Então, aqueles pacientes, muitas vezes a sedação, ela é indicada pela condição do paciente e não pela condição do dente. Então, porque muitos pacientes acham que, meu dente está desse jeito e desse jeito precisa de sedação. Não. Não necessariamente. Não Não necessariamente. mesmo, né? É a Não pode ser condição essa a escolha, né? física ou psicológica do paciente. A condição psicológica eu acho que é o fator mais determinante quando nessa faixa etária Cara, que a gente está falando isso, de siso. né? Com certeza. Porque quando a gente pega, como eu falei, assim, a questão para implantodontia, que normalmente a gente vai pegar pacientes mais velhos, aí sim a gente tem outras comorbidades que vão se justificar aquela sedação. Certo. Mas para o nosso meio Esse e para o público do assunto siso- do público, né? Ele é Psicológico. basicamente psicológico. Então a gente precisa que o paciente esteja tranquilo. E tranquilo está associado à sedação. Ô, professor Leonardo, se um paciente na consulta pré-cirúrgica com você, lhe fizesse uma pergunta assim, doutor, tirar o siso dói? Olha só, o que eu responderia para ele, né? Bom, assim, o que incomoda, eu sou bem franco e bem claro com o paciente, o que incomoda às vezes um pouco é a punção, é a anestesia lá. Alguns pontos vão incomodar, outros não. Mas a remoção do siso, na sua grande maioria, não existe dor. O paciente está totalmente anestesiado, né? Todos os tecidos, os bloqueios regionais estão feitos ali, os nervos principais Em estão algumas anestesiados. situações a gente precisa fazer um bloqueio troncular, Troncular. em que às vezes toda a mandíbula fica dormente. Fica né? dormente. Então, assim, dentro do transcirúrgico não é comum ter dor. Lógico, aqueles dentes que estão deitados sobre o nervo, alguma coisa mais grosseira ali, ele pode ter um desconforto, mas dor durante o procedimento não. E lógico, pós-cirúrgico ele vai ter aquele desconforto inicial, mas com as medicações ministradas ele vai ficar bem, tá certo? Então, assim, é a mesma coisa fazer uma cirurgia de septo, mama, vai ter um momento de desconforto depois. E o próprio controle da dor, né? Se o paciente fez a anestesia, que é o ponto que pode gerar alguma dor, e durante o procedimento ele tem algum desconforto, nada impede que você complemente aquela área Claro. para que ele fique livre da dor e a gente possa fazer o Claro. procedimento sem desconforto. Os pacientes que já tiraram siso comigo sabem que no momento em que eu vou fazer aquela força pro dente sair, né, eu falo, agora é a hora da pressão. A pressão por quê? Porque a hora que eu faço força, né, ou seja, o dente siso não é um dente pequeno, Sim. e ele não sai fazendo carinho. Não, tem que fazer força. Tem que ter um E eu pouquinho aviso de- o paciente. Então é legal a interação do cirurgião com o Claro, paciente. claro, Porque claro. quanto mais você explica pro seu paciente o que vai acontecer, melhor ele fica. Porque, ao contrário, se ele estivesse vendo uma cirurgia no pé, ele estaria assistindo ali, vendo o que está acontecendo,
Dentro da boca, o paciente não está vendo o que está acontecendo e muitas vezes ele tem uma sensação como se viesse uma dor eminente. Ele fica esperando. Ele, na verdade, fica Ele esperando que essa vai dor. sentir dor, né? Ele Então, espera essa na dor. hora que eu vou extrair o siso, eu falo para ele, falo assim, olha, agora vai sentir uma pressão forte, para que ele não confunda a dor com a pressão. E aí a gente faz aquela pressão, o dente sai. E é muito né? importante essa parte, porque assim, se você orienta bem o paciente, ele tem que entender o que é pressão, o que é dor. Porque muitos, quando você está começando a fazer pressão, ele... fala assim, não, vamos parar, vamos tentar entender o que você está sentindo. Vamos rever, e aí... O que você está sentindo aqui? Aqui dói? Ah, não, era pressão. Então, eu vou precisar continuar para que a gente consiga tirar esse dente. Exatamente. Então, assim, a pressão, né? Assim, a força para extrair o siso, ela é absolutamente normal, né? Mas os pacientes que chegam no consultório, eles já sonharam com aquela extração. Eles não dormiram a noite anterior. Viram no YouTube lá algumas extrações. Aí você ainda não fala, dormiu. quando acaba o procedimento, você fala assim, mas é por causa disso que você não dormiu? Exatamente. Fala, não, eu imaginei que era mais complicado. Então, o professor Luciano, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre como que é essa recuperação pós-siso, né? Eu gostaria que você pautasse, assim, porque muitos correlacionam e literalmente classificam se o cirurgião é bom ou não através da recuperação. Certo. Então, vamos supor, vamos falar um pouquinho da odontologia. Então, um trabalho estético nos dentes anteriores. Então, assim que eu faço meu trabalho estético, eu vou para frente do espelho, pego o meu espelho e olho, poxa, meus dentes ficaram lindos, obrigado, doutor, você é um excelente dentista. E na extração do siso é diferente, né? Sim. O paciente não pega o espelho e fala assim, Jesus, olha essa sutura do professor Leonardo, Não, ficou impecável. Então ele não sabe julgar se a cirurgia foi bem feita ou não. Se foi bem Né? executado. Geralmente ele julga pelo tempo que você levou Sim. e pelo que ele vai passar depois. Mas o que ele vai passar depois não depende só do cirurgião. Então, professor Luciano, discorra um pouquinho qual que é o papel do paciente no pós-cirúrgico. Tá. Boa sua pergunta, Diego. Eu vou tentar falar que essa pergunta ela está relacionada à nossa conversa antes da cirurgia, tá? Porque como você já direcionou, a cirurgia ela tem uma dificuldade, ela tem um tempo, e desse tempo e da dificuldade pode trazer mais ou menos trauma ao local, e isso vai gerar mais ou menos inflamação, tá? Isso a gente tem como dosar, só que a gente precisa do controle do pós-operatório. Então, quando você me pergunta assim, como é que é o pós? É muito desconfortável? Toda vez que a gente recebe o paciente, eu tenho uma abordagem seguinte, o que falaram da cirurgia para você? Porque normalmente, o que eu escuto? Porque incha muito, porque fica roxo. Dói. Porque dói, porque você vai serrar o meu dente, né? Eu até brinco, eu falo assim, se você achar um serrote aqui no meu consultório, eu entrego para você, porque não é o que a gente Vou passar usa, fome. né? Então, assim, essa conversa prévia, o que é explicado não sai caro depois. E isso é muito importante, porque se você explica tudo o que vai acontecer, então é normal que o paciente, depois da cirurgia, tenha um aumento de volume, ele tenha sangramento, pode acontecer no primeiro e no segundo dia, ele pode ter o desconforto doloroso? Pode. Se ele estiver fazendo o controle analgésico, se estiver fazendo as compressas, ele consegue controlar aquela situação, mas nem todos fazem, né? Então o que é esperado num pós-operatório? O inchaço, o hematoma, daqueles pacientes que têm a pele mais clara. Alguns pacientes vão descrever que tem uma dificuldade de abertura bucal. Alguns pacientes reclamam porque, eu não vou conseguir me alimentar. Mas talvez eles tenham que entender que a gente fez uma cirurgia, a gente tirou um dente daquela cavidade e ali ficou uma cavidade. Então quando eu peço, faça uma alimentação mais pastosa, Com certeza. evite alimentos que tenham resíduos que possam cair naquela cavidade. Alimentos consistentes, duros, né? Isso, então um alimento mais consistente vai causar uma dor e um desconforto naquele paciente. Alimentos com resíduos menores podem acabar se alojando naquela cavidade e dar um desconforto. Então, existe um pós-operatório mais desconfortável para aqueles que não seguiram a risca, para aqueles que não tomaram a medicação da forma adequada, pode acontecer isso. Então, assim, qual que é o nosso papel para tentar controlar isso? Primeiro, numa consulta prévia, tentar explicar tudo que pode acontecer.
Segundo, saber fazer um controle medicamentoso daquelas situações. Então, assim, hoje em dia eu consigo controlar. O que antes você fazia uma cirurgia que gerava muito edema, muito inchaço, hoje eu faço uso de um corticoide que vai me dar um pós-operatório, um conforto muito maior, né? Hoje a gente sabe que a fisioterapia com o gelo e com o calor vão me trazer um pós-operatório mais confortável. Até o próprio uso do laser. Sim, então assim, a gente tem recursos hoje, a odontologia evoluiu. Então quando eu peço, faça gelo nos 2 primeiros dias, tanto no dia que tirou os dentes quanto no dia seguinte. A partir do 3º dia, comece as suas compressas mornas. E a gente vai percebendo que há uma evolução. O que acontece muitas vezes é que é importante que o paciente seja orientado. Se a gente já falou para ele que vai ficar inchado, que vai ter uma dificuldade de abertura bucal, ele já, tendo aquelas situações, ele está mais tranquilo. O que não pode acontecer é você não orientar que aquilo pode acontecer, tá? Porque aquilo é uma surpresa e aí ele vai começar a desconfiar do seu ato operatório. Então isso não pode acontecer. Com certeza. E o que eu acho assim, a gente tem um recurso super fantástico que é o celular hoje. Você pode monitorar o seu paciente ali. Poxa, eu tô muito inchado. Antigamente eu já infartava, né? É. Pô, o cara tá inchadão. Quantas vezes a gente não correu pro consultório para ver o paciente e falou assim, porque não, doutor, meu filho está muito inchado. Não, vamos lá pro consultório agora que a gente vai ver. Quando chegava lá, não, mãezinha, não é bem assim, esse inchado. Vou te mostrar uma outra foto aqui dessa situação que poderia ser mais hoje, inchado. O celular, ele consegue te mostrar em tempo real ali a evolução do paciente, como é que ele está evoluindo, né? Então, assim, isso é super importante. E o que eu acho, assim, vários profissionais deixam a desejar, faz o procedimento e larga de mão o seu paciente. Sim. Você tem que estar monitorando ele dia a dia. Como é que tá? A secretária liga, ou você liga, manda mensagem. Você tem que estar acessível, você tem que deixar o seu telefone para que o paciente sinta que ele não está desamparado, né? Então fala assim, eu tenho uma dúvida, eu tenho a quem recorrer. Claro. E isso é uma rotina nossa, né? Sim. Assim, sempre deixar o telefone no pós-operatório. E alguns alunos, quando a gente comenta no curso, né? Eles, poxa, mas você passa e o paciente te incomoda, não? Faz não, um paciente bem orientado, ele não te incomoda. Ele não te incomoda. E só dele saber que tem o número de seus acesso a você, eles criam segurança. Sim. E os pacientes, eles precisam dessas recomendações, eu vou dizer, pelo menos comigo, por escrito. Por quê? Sim. Quando termina a cirurgia, quando termina ali, eu sempre explico o pós-operatório. Quando termina a cirurgia, o paciente está com a boca anestesiada, está ansioso e feliz ao mesmo tempo porque o procedimento acabou. Quer ir embora. Então, muitas vezes, ele não consegue lembrar de tudo que você falou. Ele não consegue absorver tudo que você está falando ali, né? Exatamente. Então, ter isso por escrito. E o seu telefone celular, né? Porque eu sempre falo para os pacientes, leia o pós-operatório. Se tiver alguma coisa fora do que está escrito, a gente conversa aqui aí ainda, você me manda um WhatsApp. Caso esteja lá, né, toma as providências, né? Eu tive a experiência, inclusive, de conhecer o Felipe, né? Eu conheci o Felipe, ele me ligou dizendo assim, eu extraí os fios da namorada dele, hoje atual esposa, naquela época namorada, né? E ele me ligou e falou assim, doutor, eu tô aqui com a minha namorada, ela tá com uma hemorragia, né? Está sangrando muito. Isso era umas 10 horas da noite. Eu falei assim, olha, vá pro meu consultório agora, eu tô indo lá também. Nós encontramos, né? E não era uma hemorragia verdadeira. Tava minando um sanguinho? Tava minando um sanguinho, né? Ela tava ansiosa, ela tava assim, com um pouco de dor, isso eleva a pressão, eleva batimento, estimula sangramento. Então eu pedi para ela ocluir uma gase, por enquanto isso eu e o Felipe começamos a falar de negócios, e aí 10 minutos depois, na hora que eu abri a boca, tirei a gase, já não tava mais sangrando. Sim. E ela mesma assumiu depois, falou, doutor, desculpa, que realmente eu tava muito assustada, né? E eu acabei assustando você. Falei, não é o problema. E aí, né, foi nesse momento em que o Felipe falou assim, poxa, que profissional legal. Não porque ele não me avaliou pela cirurgia, ele me avaliou pelo cuidado. São 10h30 da noite, o dentista está com o consultório aberto aqui. Né? Você é o dentista 24 horas por dia, né? Você é cirurgião esse tempo todo. Isso é rotina? Eu ir no meu consultório fora de horário ver meus pacientes cirúrgicos? Não. Mas se for necessário, né? Eu estou à disposição. Tem que estar pronto ali. Né? Eu estou à disposição. Quando minha esposa casou comigo, né, quando ela, na verdade, começou a namorar, ela falou assim, nossa, eu admiro tanto essa sua profissão, cirurgião bucomaxilofacial.
Esse nome é lindo, complicado, e faz cirurgias, né? Mal sabia ela que todo Aí- domingo você tá operando. Aí quando eu saio de casa sábado e domingos e de madrugada, ela, diacho de profissão, não tinha um trem que você podia ficar mais em casa, né? Mas enfim, eu sempre me posiciono de duas maneiras. Como eu fosse pai, porque hoje eu sou pai, Sim. e como eu só fosse o paciente, né? Claro. Então, por exemplo, meu celular tá aqui, né? A minha filhinha teve um episódio de febre hoje, tá tudo sob controle, mas eu tenho o telefone da minha pediatra aqui. Da minha pediatra, não, da pediatra da minha filha. Isso, eu sei que se o trem pipocar, eu ligo pra ela. E ela vai te atender. E ela vai É. me atender. E vai me orientar. Vai. Então isso traz uma segurança. Poxa, Isso é muito eu bom, tenho, cara. Isso é entendeu? muito Então, bom. assim, minha orientação aos colegas profissionais aí que fazem cirurgias, né? Após a cirurgia, passem o número de celular pro seu paciente. Eu Isso tenho é o certeza mínimo, que né? ele só Isso vai não te tem. incomodar se necessário. Sim, claro. E se ele não tiver o número de celular, ele vai conhecer algum dentista no celular. No E aí celular vai ser dele tem algum pior. dentista. Porque hoje tem bastante dentista, então ele tem algum amigo, algum parente, algum vizinho. Aí ele vai ligar para quem? Para aquele colega dentista que ele tem salvo no celular. Dando a oportunidade desse dentista muitas vezes falar o que não era necessário, Sim. ou até mesmo a oportunidade de falar mal do seu trabalho. Então, é muito melhor que você fale de você mesmo. Porque Então, dê o seu telefone. A e melhor fale. pessoa para avaliar o que aconteceu na cirurgia é quem operou, Com né? certeza. Então, Quem assim, fez, né? se tem alguma alteração, você vai até entender. Ah, por que que o sangramento aconteceu e demorou mais um pouco? Não, é totalmente previsível. Ele vai demorar ainda, pode ser até amanhã. Então, eu espero que você morda essa gaze, deite com a cabeça mais elevada, continue fazendo compressa gelada. Um hábito que os pacientes têm muito, né? A gente até brinca assim, acabou a cirurgia. Olha, agora você não tirou um dentinho de leite. Então, quando a criança tirava o dente de leite, a mãe às vezes falava assim, ah, faz bochecho com aguinha gelada. Então, o que que a gente pede hoje, assim? Evitar de fazer bochecho, de ficar cuspindo, porque aquela situação controlada, ela perde o controle. O Perde o paciente controle. começa a sangrar e tudo, e aí ele desespera, né? Não tem E se já não tiver o contato do profissional, certeza. aí, Eu aí, sempre- aí o aí ele cara- se perde. Os meus pacientes falo para meus pacientes, ó, metade, vamos dividir a responsabilidade? Vamos. Metade minha, metade sua. Tá? Eu farei um bom procedimento, tá? E você fará Um bom pós-operatório. Um bom pós-operatório. Se nós dois contribuirmos, eu fazer minha parte, você fizer a sua parte, eu tenho certeza que você terá Vai dar- um só vai dar pós-operatório bom, né? fantástico. Só vai É, dar certo. né? é. Eu posso fazer o melhor trabalho do mundo aqui no consultório. Se você não seguir as minhas recomendações, você não terá um bom pós-operatório. Não tenha dúvida. Mas na anamnese, aí é importante a gente pontuar alguns problemas de saúde do paciente. Então, por exemplo, Claro. um paciente que tem problema de tireoide, a gente sabe que a metabolização dele é diferente. Sim. Um paciente que tem uma doença autoimune, muitas vezes a gente precisa até avaliar a necessidade de tirar, mandar uma cartinha para o médico dela, assim, Com olha só, certeza. o paciente vai ser submetido a um procedimento, né? Alguns pacientes De um parecer cardiopatas, ali. né? Então, ou seja, a cirurgia eletiva, eu falo isso para meus pacientes, a cirurgia eletiva, ela é feita para eleger a melhor data do paciente, a melhor data da cirurgia. O melhor Então, momento. o melhor né? momento. Então, se o melhor momento é em que o paciente esteja disposto e preparado, o cirurgião também, né? Ou seja, eu não vou fazer uma cirurgia no meu paciente hoje se eu vou pegar um voo amanhã. Não. né? Não Porque tem como. eu posso até fazer, mas eu deixo o telefone de vocês Claro, dois com o paciente, né? Ou seja, então assim, a cirurgia eletiva, ela tem que ser eleita. E muitas vezes essa eleição requer um tratamento prévio. Por exemplo, o paciente está com uma sinusite e uma obstrução nasal, sendo que durante o procedimento eu preciso que ele respire pelo nariz. Então aquele paciente precisa passar por um otorrino, precisa melhorar Uma avaliação. Ele tem que chegar em quadro. condições de para você poder E fazer o aí, procedimento. pegando né? esse gancho, né, sobre a saúde, né, a gente viu naquele caso em São Paulo, em que a paciente foi a óbito, se eu não me engano, na reportagem, a mãe relata assim, nossa, mas a dentista não pediu nenhum exame para o meu paciente, né? Então, o que vocês acham, assim, dessa solicitação de exames pré-cirúrgicos, a necessidade ou não, quais pedir, assim, qual que é a rotina de vocês, assim, sobre esses exames complementares e os não radiológicos, os Mas- exames de sangue, né? Sim. Quais são a experiência de vocês? Bom, Diego, assim, o que a gente tem como preceito, né? Dentro da anamnese, você vai discorrer toda a vida do paciente ali, né? Você vai começar a carafunchar mesmo, buscar todas as informações necessárias. Não basta somente ele ir lá na ficha preencher uma anamnese. O sim ou não, né? Você preencher tem aquilo, que não. esmiuçar Você tem que aquilo, né? esmiuçar, questionar, perguntar e instigar a ele a lembrar algum fato importante para você. Diante disso,
você elege o paciente ali e você tem a condição de formatar um diagnóstico e o que, que eu vou precisar para executar esse diagnóstico. E aí eu vou usar exames complementares de sangue, vou pedir um parecer cardiológico, vou pedir um parecer para um reumato, para um endócrino, para quem for de direito, e aí sim vou me respaldar, vou juntar mais informações para que eu possa executar um procedimento seguro. Pacientes que não têm comorbidade, não têm doenças pré-existentes, não têm uma informação digno de nota, não faz nem uso de medicamento, alguma coisa, às vezes não é necessário um procedimento, solicitar exames complementares de sangue, né? Mas isso é individualizado, é para cada paciente. Tem pacientes de 15, 16 anos que você vê o menino, ele necessita de um acompanhamento, necessita de exames complementares e às vezes... E que não era só por causa da idade tenra que ele precisava ou não. Precisava ou não. Então, assim, é essa autoavaliação que você tem que fazer essa autoavaliação não. Essa avaliação do paciente que você tem que ser criterioso. Aí é que começa a brincadeira, o jogo. Porque o questionamento maior e o que veio dessa conversa é o seguinte: eu tenho um paciente que não tem comorbidade, ele é jovem, ele é sadio, então ele foi deixado de lado ou deixado de ter mais cuidados porque ele era um paciente jovem e saudável. E ele acabou tendo um desfecho que não foi o esperado, né? Só que a gente tem que entender o que aconteceu naquele contexto todo. E daí a gente só consegue entender e que isso sirva como um mantra, que a gente precisa reforçar o nosso questionamento antes da cirurgia. Se a gente fizer uma boa anamnese do paciente, a gente vai conseguir entender o que ele tem. E não é, como o Leonardo falou bem, eu não posso simplesmente dar uma ficha para o paciente preencher na recepção com sim e não esmiuçar aquelas informações. Logicamente, algumas perguntas que a gente coloca, elas vão puxar ganchos para outras. Então, como é que é a cicatrização? O paciente tem alguma alteração de saúde? Normalmente o paciente coloca como não. Toma alguma medicação? Eu não tenho problema de saúde não, mas eu tomo o remédio tal que a gente associa que é para pressão, tem um remédio tal que a gente associa que é para diabetes. Opa, então você pode não saber, mas você já tinha problemas de saúde que deveriam ser informados. Eu percebo assim, é interessante isso assim. Hoje o que eu vejo e que acontece, que eu considero que são algumas complicações que não foram percebidas porque, por mais que a gente instigue o paciente, passa despercebido. Então, o que acontece muito? Quando a gente falou das medicações que a gente faz, tipo o anti-inflamatório, o antibiótico, um corticoide, alguns pacientes já têm algum problema gastrointestinal e a associação desses medicamentos traz no pós-operatório uma gastrite medicamentosa, um desconforto em que a cirurgia em si não causou nada, o paciente tem um pós-operatório tranquilo. Você liga, fala com o paciente, não, doutor, eu estou bem, não estou sentindo nada, nem parece que eu fiz cirurgia no local, mas do terceiro dia em diante eu comecei a ter náuseas, eu comecei a ter diarreia, eu comecei a enjoo, vomitar, tudo, eu não tinha mais vontade de comer, comecei a me sentir fraco, e aí quando a gente vai ver, esse paciente precisa de um cuidado adicional. Então, por que a gente falou tanto do cuidado do pós-operatório, do controle? Por quê? À medida que a gente vai fazendo esse acompanhamento dia a dia, em que eu consigo dar alta para ele que consiga fazer o controle só dele, ou que eu ainda exija mais observação até que eu possa dar essa alta, eu tenho que ir avaliando essas nuances. Então, poxa, no segundo dia o paciente está reclamando que está tendo muita náusea e desconforto. É alguma coisa que a substituição da medicação vai corrigir? É alguma coisa que se eu associar um antiemético, algum medicamento para náusea vai resolver? Eu vou ajustando aquelas medicações até o fato de, às vezes, eu falar assim, não, mãezinha, vamos levar a criança para o hospital. Às vezes a gente vai precisar internar, vai precisar fazer uma medicação venosa para que ela saia desse quadro. E é isso que talvez possa ter faltado naquele episódio lá. Porque assim, o que foi o questionamento à época? Tem várias coisas que são perguntadas. Por exemplo, minha paciente é uma filha saudável, sem comorbidade,
e que não foi feito um antibiótico. Tudo bem? É a rotina nossa. Na grande maioria dos casos, para a cirurgia dos sisos, a gente acaba fazendo uma profilaxia antibiótica e avalia se a gente precisa continuar com aquele antibiótico ou não. Mas o que foi dado de prosseguimento? O paciente foi sendo evoluído de forma correta? Uma das coisas que foi levantada naquele período, por exemplo, é o tempo de que foi decorrido entre ela chegar no Pronto hospital, atendimento. ela ter o acompanhamento ou acesso de um bucomaxilo e, em si, é esse bucomaxilo dar o suporte necessário. Então, qual que é o gancho que eu quero puxar aqui agora, que é o seguinte. O que a gente precisa investir mais? Assim, e nós que somos formadores de opinião, que temos o curso de formação dos nossos alunos. A gente precisa de uma boa formação. Muitos questionam para a gente assim, poxa, mas o siso é só para especialista? Seria muito fácil para a gente falar assim, não, vamos fazer uma reserva de mercado, vamos fazer a cirurgia só para especialistas. Mas nós sabemos, a gente lida com isso, que à medida que a gente trata a formação do aluno e aquele aluno bem embasado, com esse cuidado que a gente está falando aqui agora, a gente consegue o quê? Ter um bom suporte. E o bom suporte que vai conseguir evoluir. Então, o que foi questionado naquela situação? Eu preciso ter um profissional que saiba atender o paciente, operar o paciente, dar evolução e o mais importante, que se ele tiver uma complicação, que ele saiba tratar a complicação. Então, se eu tiver esse conjunto de características e adjetivos de um profissional, eu vou trazer para a cirurgia do meu filho uma cirurgia segura. Então, assim, o que a gente tem que pensar no fechamento assim, do que a gente quer para uma cirurgia segura, que é o tópico da nossa conversa. Se a gente tiver o cuidado com o paciente, se a gente tiver o cuidado com o que é o nosso paciente e que atenção ele precisa ter, individualizar as situações que ele precisa, os cuidados, a medicação, a técnica que pode ser diferente. Com certeza. E também, além disso, saber orientá-lo como vai ser o pós-operatório, que cuidados ele tem responsabilidade, já que você falou da divisão de responsabilidade, e, sobretudo, que se esse paciente tiver alguma complicação, que eu saiba tratá-la, ou que eu pelo menos consiga identificar e tenha a humildade de procurar uma ajuda de alguém. Claro. Que às vezes foge até do nosso controle que precisa de um suporte adicional, de uma outra clínica. Só que esse cuidado precisa ser dado. Com certeza, a sua pontuação para mim foi perfeita, porque ultimamente eu tenho tido alguns pacientes que estão procurando um custo menor do que um profissional melhor. Sim. Não que isso seja uma ligação, que quem cobre mais barato não seja um profissional qualificado. Sim. Mas, por exemplo, a minha secretária me reporta várias vezes ligações que acontecem na minha clínica, né? Os pacientes perguntando, olha, quanto que é para tirar o siso aí? Porque eu liguei lá no fulano e ele me falou que é tanto. Lá é 500. Você cobra esse valor? Assim, primeira coisa, na minha clínica... Não se faz consulta por telefone. Não passo valor por telefone. Não tem como. Eu não passo, entendeu? Então, eu preciso conhecer o paciente, né? Eu preciso conhecer o paciente como um todo, preciso conhecer o siso e eu preciso conversar com o paciente. Então, assim, não é igual assim nas Casas Bahia que você liga e fala assim... vai pagar quanto aí? Eu vou cobrir o orçamento. Não, assim não. É uma coisa, uma prestação de serviço não tem valor, né? Então é o seguinte, hoje na minha clínica, o ambiente é seguro, a minha secretária é treinada para me ajudar, eu sou um profissional cujo busquei muita formação e tenho muita experiência. E continua estudando. Continua estudando. Então assim, eu posso oferecer para o meu paciente uma cirurgia mais rápida. Uma cirurgia mais rápida é uma cirurgia com menos inflamação, menos trauma, uma recuperação melhor. Posso orientar o paciente para que ele tenha um pós-operatório melhor. Então, tudo isso é muito importante, porque eu já tive a oportunidade de ver odontologia de diversas formas e já tive a oportunidade de ver dentistas que extraem um siso, morde a gaze, vai embora. Não conversa com o paciente, não passa medicação, não orienta. E geralmente esses pacientes são os que mais complicam. Não tem dúvida. São os que mais complicam. Então, é extremamente importante a gente ter essa comunicação com o paciente sobre o estado de saúde, né? O paciente precisa saber que ele vai tirar o siso uma vez só na vida. Então,
quanto ele está disposto a investir naquele momento ali. Pode ser que o siso do paciente não seja urgente, por isso que eu falo que é uma cirurgia letiva. Assim, hoje eu não tenho dinheiro para investir na extração do siso, mas daqui 6 meses eu vou ter, daqui 1 ano eu vou ter. Então tá, então eu vou reservar, vou me programar financeiramente, daqui 6 meses eu vou ter que extrair meu siso, né? Então, tudo isso é muito importante para que a gente crie um cenário seguro, né? Muitas vezes, o dentista ele fica tentado, né? O paciente chega para extrair o siso, né? Pode ser que o paciente não esteja no melhor cenário possível, esteja com uma sinusite, esteja gripado. Está com uma pericoronarite, que não é o momento de fazer a cirurgia. Ele esteja com uma virose de baixa imunidade, né? Mas o paciente está ali com um Pix para fazer para você e doido para tirar aquele siso. E você está com aquele boleto que vence hoje. Aí você pensa, nossa, esse Pix ia ser bem-vindo hoje. Então, não. Primeira coisa, vamos ponderar, vamos conversar com o paciente, vamos ver realmente se ele tem condição de ser operado hoje. Porque se ele não tiver... Não vai ser. Ele não vai ser. Infelizmente, ele recebeu um não, muitas vezes ele recebe um não seu e procura um sim. E ele pode ser que ele ache um sim. Né? Então, é muito cuidado. Né? O paciente, quando ele vai eleger o cirurgião, né? Igual o Luciano pontuou, ele procure um profissional experiente, procure um profissional que saiba teoria, né? E saiba também a parte prática, né? Eu falo assim ter habilidade, ter destreza manual, ter conhecimento. Saiba lidar com as complicações. Exatamente. Saiba ter a noção de biossegurança, porque quanto mais seguro ele fizer uma cirurgia, menos risco de infecção ele traz para o paciente. Sim. Então, é muito importante que o profissional, o paciente, na hora de escolher o seu dentista, né? O seu profissional para extrair o siso, né? Por exemplo, eu não faço restaurações, né? E tem uns amigos que me perguntam: eu queria que você fizesse uma restauração para mim. E eu falo assim, cara, eu não faço. Ah, mas você não é dentista, não? Eu sou dentista, mas eu não faço. Inclusive, eu vou te indicar uma pessoa que faz muito melhor do que eu. Eu não tenho habilidade de destreza manual para fazer tão bem feito quanto um colega que eu vou te indicar. A gente faz melhor aquilo que a gente faz repetidas vezes. Então, o que você foi formado, né? O que a gente faz sempre. O que você foi treinado e preparado. Se eu faço cirurgia todos os dias, é aquilo que eu vou fazer melhor. Não tenha dúvida. E assim, resumindo esse assunto, o que eu acho a cirurgia, o paciente tem que entender isso. As pessoas têm que entender isso. A cirurgia não é o ato cirúrgico. Ela começa da primeira conversa, das avaliações, do momento cirúrgico, o ambiente cirúrgico que você está, os materiais realmente foram esterilizados, usou campo cirúrgico estéril, está tudo luva estéril. Então, tudo isso vai denotar o sucesso da sua cirurgia, bem como o pós-operatório. Então, são vários momentos que vai me deixar a certeza de que vai ser um pós-operatório bacana e que vai ser um sucesso. Pronto, ó. Nosso papo aqui tá um papo ótimo, né? Eu acho que nós já falamos sobre indicações, de complicações, de cenários para fazer a cirurgia, ser dado ou não, em hospital ou não, né? Falamos aqui que o tratamento é individualizado, então o paciente tem um siso deitado, ele tem uma recuperação diferente do paciente que tem um siso em pé. Muitas vezes, em pé que eu digo assim, na vertical, né? O paciente leigo entender. Sim. Não, muitas vezes o paciente tem um dente em pé de um lado e o deitado do outro. Aí você faz cirurgia e fala, ó... Esse lado aqui vai inchar mais, viu? Esse lado aqui vai ficar mais... E às vezes as pessoas têm aquela ideia assim, não, porque o meu dente já tá na boca, então ele é mais fácil. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Um dente que, eu sempre falo pro paciente, que um dente em função, um siso que nasceu e o paciente usou ele bastante tempo, ou seja, ele sei tá lá, mais arraigado do que um dente que não foi... Né? O terceiro molar, ou muitas, eu já recebi muito paciente do Nordeste aí, do interior, que fala assim... Sim, comedor de rapadura, né? Meu dente queixal, meu derradeiro, né? Meu dente derradeiro, dente queixal, ou seja, o dente siso, né? Ele não deve ser negligenciado, né? Na minha opinião, não deve ser negligenciado, né? Ele estando rompido ou não, é um siso, entendeu? Eu sempre falo para meus colegas, pacientes, o dia que eu lavar a mão e calçar uma luva e não tiver emoção, né, e cuidado com aquele procedimento que eu irá fazer, eu posso me aposentar. Posso me aposentar, porque a partir do que eu calçar a luva, meu coração não sente nada, é a hora de parar. Tá na hora de parar, com certeza. É a hora de parar. É isso onde ocorrem os grandes erros, né? Sim. As pessoas entram no automático, ligam... Ou então uma soberba, né? Não, isso aqui pra mim não é nada, né? Liga o automático é onde vai errar, onde falha, tem a chance de errar. Exatamente, né? Então, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de que, se vocês tiverem mais alguma colocação sobre siso... Não, né? acho que a gente conseguiu
falar bastante coisa aí, né? Acho que foi bem legal, um bate-papo bem bacana. Então eu gostaria que vocês fizessem um resumo, né? Olhando para aquela câmera ali que estão focando vocês. Um de cada vez, tá bom? Vai lá, Então, Luciano. vamos começar pelo Luciano ali. Sim. Luciano, você vai falar duas coisas. Um texto para um colega dentista que extrai siso. Quais seriam as suas recomendações a esse colega, né? E o outro que você gostaria que falasse também é um paciente. Então, duas colocações. Primeira, como se você estivesse falando com um colega que faz extração de siso, Sim. o que ele deveria mudar ou fazer ou continuar fazendo frente a essa situação que a gente, dessa notícia, né? Levantou. E o que você falaria para um paciente, né? Então, assim, para uma forma de concluir, eu gostaria que olhando para aquela câmera ali, você estivesse falando diretamente, primeiro para um colega e depois para um paciente. Eu vou usar essa colocação como que a gente, como está no ambiente e a gente dá aula para alguns alunos, essa é a pegada que a gente passa para eles, né? Então, o que eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, é responsabilidade. Se a gente tiver responsabilidade com os nossos pacientes, tudo vai fluir. E quando eu falo de responsabilidade, a gente fala de não negligenciar as fases da cirurgia. Como o Leonardo apontou aqui em alguns momentos, a cirurgia ela tem o pré, o trans e o pós. Quando a gente fala do pré, a gente fala em a recepção do paciente, entender o paciente, ler qual é a queixa dele, o que ele tem que pode alterar a minha tática operatória ou que exija que eu tenha um exame especial, um acompanhamento de um médico externo e que eu traga para aquela cirurgia um procedimento seguro. A partir do momento que eu vou fazer a minha cirurgia, que eu tenha amparado uma boa base de conhecimento, porque não adianta eu entrar para uma cirurgia sem eu estar preparado para aquele procedimento. Então, o que a gente pede para os nossos alunos? Estude. Estude o que você vai fazer. Quando a gente está... Planeje bem. Quando a gente brinca, né? Fala assim, eu vou fazer a extração de um incisivo central inferior. Eu ligo para minha secretária e pergunto, o que a gente vai fazer hoje? Então, eu vou mentalizando até chegar no consultório o que eu preciso fazer. E não existe demérito nenhum nisso. Por mais que a gente tenha 20, 23 anos de formado, isso tem que ser respeitado. Eu não posso ser rotina, né? Soberbo e falar assim, eu não preciso mais disso, eu cheguei num nível que eu não preciso. Então, precisa que a gente tenha esse cuidado. Ter esse cuidado, ele não acaba no procedimento cirúrgico. Ele vai continuar com as coisas que a gente pontuou. Então, se a gente hoje teve uma evolução tecnológica, onde eu tenho um aparelho de celular, onde eu consigo acompanhar o meu paciente em tempo real, eu faço um FaceTime, eu faço uma chamada de vídeo no WhatsApp, eu peço que o paciente faça fotos em que eu possa realmente comparar e mensurar se aquela percepção dele está fora do padrão, eu posso inclusive acalmar, falar assim, mãe, paciente, é normal esse inchaço, a gente ainda vai esperar que aquilo possa evoluir mais ou menos, eu consiga dar esse suporte. E eu tenho a responsabilidade, que é a palavra-chave, eu tenho a responsabilidade de estar próximo ao paciente. Se o paciente se sente amparado, todo aquele pós-operatório, ele é tranquilo, né? Então, o que a gente precisa, e para você, profissional, a gente precisa ter responsabilidade. Se eu seguir os passos, se eu seguir os tópicos que são simples, mas que precisam ser executados, eu vou ter ao final do procedimento, e quando eu falo ao final do procedimento, não é a tática operatória, mas sim o paciente ter retornado, ter removido a sua sutura, eu ter ainda dado orientações que ele precisa ter ao pós-operatório, como remover a sutura, você ainda precisa ter cuidados com higienização, você ainda tem uma área que ainda vai precisar de cuidados, como uma limpeza, um bochecho, você pode precisar retornar aqui ao consultório. Então, são esse conjunto de táticas e técnicas que vão fazer o paciente ter segurança, eu ter segurança e que eu possa, mesmo fazendo cirurgia todos os dias, deitar todos os dias com a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Então, essa é a conversa que eu passo para o colega profissional. A segunda pergunta, que é qual é a conversa ou qual é a orientação
que eu daria para o familiar ou para o paciente? Eu vou usar um exemplo que eu tive de experiência a semana passada. Meu pai estava fazendo um procedimento médico e a gente foi até o profissional para conhecer o que seria a cirurgia, o que seria o procedimento. E a minha mãe tem 82 anos de idade, ela sentadinha lá na cadeira, ela pergunta assim: então, doutor, essa cirurgia tem algum risco, alguma complicação? E o profissional, com toda a segurança dele, com o tempo que ele tem de procedimento, ele simplesmente falou assim: senhora, todo procedimento tem um risco, inclusive a senhora sentada aí tem um risco. O que vai minimizar os riscos deste procedimento? Todo o cuidado que a gente vai ter desde o momento em que a gente está aqui conversando, o cuidado que eu vou ter com o seu esposo ao fazer a cirurgia e o cuidado que a gente vai ter após o procedimento. Então, sinta que se eu conseguir transmitir para você essa segurança no meu ato operatório, no meu suporte que vai ser dado após a cirurgia, você vai ter a tranquilidade que você procura, tá? Então, mãezinha, paizinho ou o próprio paciente, o que você deve procurar, ao contrário do mais barato, é sim o mais seguro. E o mais seguro está dentro de todo esse contexto que a gente colocou aqui. A formação, o cuidado, o ambiente em que você vai fazer o procedimento, para que todo esse conjunto te traga um procedimento mais com segurança. Mais seguro. Tá? Eu acho que é isso. Perfeito, meu amigo. Professor Leonardo? Bom, para os colegas aí que estão começando, que já fazem cirurgia, né? A única recomendação que eu falo é que tenha a responsabilidade de avaliar o paciente bem e de se autoavaliar. Eu sou ou estou apto a fazer aquele procedimento eu vou conseguir executar com excelência. Não adianta ser bom, tem que ser excelente. A gente tem que procurar o melhor para o nosso paciente. É o que eu tenho em mente isso, tá? E sempre tá se atualizando, buscando, estudando. A vida é uma constante, é uma crescente. E não, você que agora acabou de formar, você tem uma curva de aprendizado, você tem uma curva de evolução, evolutiva ali de todo o seu trabalho. Então, assim, é seguir essa curva buscando sempre conhecimento científico e técnico, operatório mesmo, tá? E para o nosso paciente, o que eu falo para vocês, assim, procure sempre um profissional que realmente te passe uma confiança, te passe essa segurança ali e, além disso, tem um ambiente seguro. Não basta ser um profissional altamente qualificado e num ambiente que não é propício a fazer cirurgias. Então, tem que ter um ambiente e um profissional que te passe segurança, que seja qualificado, tá? Porque a cirurgia do siso é uma cirurgia segura. E como o Luciano falou, todo procedimento existe risco. Você vai extrair uma unha, você vai na manicure, você tem o risco de infeccionar, inflamar e às vezes até amputar o dedo. Então, assim, tudo tem seu risco, né? É isso. Perfeito. Vamos lá, a minha colocação para os profissionais, né, para os colegas dentistas, a gente que está um curso de cirurgia oral menor e nós temos bastante contato com alunos recém-formados que saem bem inseguros de fazer extração e buscam o nosso curso para fazer extração, muitos deles acabam pulando algumas etapas que é feita na faculdade, né? Então, por exemplo, eu já encontrei alguns colegas na rua que falam assim: nossa, fazer cirurgia no consultório é bem melhor que na faculdade. Na faculdade é aquele saco, você tem que preencher toda aquela anamnese, você tem que apresentar para o professor o plano de tratamento, você tem que depois cuidar do paciente. Ou seja, se você aprendeu na faculdade assim, pratique no consultório. Nada mudou, né? Nada mudou. O que ele falou assim: você vai fazer seu plano escrito? Pode ser que sim. Cola na parede. Ou não, mentalize, eu vou anestesiar, vou incisar, eu vou descolar, eu vou ter que remover osso ou não, eu estou com instrumentais preparados para aquela cirurgia ou não. Perfeitamente. Então, o seguinte, se você aprendeu daquela forma, continue executando daquela forma, porque se você aprendeu
eu tenho certeza que quem te passou em cima de um embasamento científico e uma experiência profissional. Assim como a gente passa para os nossos alunos. Os nossos alunos aprendem em cima de teoria, sobre ciência, a gente mostra para ele o que está escrito, né, e consolidado na literatura, e também apresentamos a nossa experiência pessoal. Então, sempre quando eu vou fazer uma cirurgia, eu olho a radiografia e mentalizo do início ao fim o que vai acontecer naquela cirurgia, né? E isso é importantíssimo. Então, você, colega, você tem que fazer um planejamento, né, pessoal, igual o Leonardo pontuou. Sentir seguro. Se você estiver inseguro, você não precisa deixar de executar, mas talvez você precise ligar para um colega, sim, te ajudar. Assim, fulano, sexta-feira, 3 horas da tarde, você pode vir aqui na clínica que eu vou fazer uma cirurgia, você pode me acompanhar? Sim. Porque muitas vezes no consultório, quem está ali é o dentista e uma secretária. Mas por que não 2 dentistas? Por exemplo, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, eu não vou para uma cirurgia hospitalar sozinho. Eu sempre levo um colega. Então, por que não ter um colega também no consultório? Né? Se é uma cirurgia difícil, por que não fazer em 2 cirurgiões ao invés de um cirurgião auxiliar? Então, você, colega, você precisa criar um ambiente seguro para que você até esteja respaldado, né? Após uma complicação, por exemplo, você, poxa, complicou, mas eu fiz todos os passos corretos, eu fiz tudo que era possível, eu fiz tudo certo. Às vezes alguma coisa não está no nosso controle. Ninguém é livre de nada, né? Então, está livre de nada. Mas se você negligenciar algum passo e complicar, pode ser que aquele passo que você pulou, você seja culpado por ele, né? Então, você, colega, né, procure sempre estar, ter a humildade o suficiente para julgar se você é seguro ou não fazer aquela cirurgia. Por exemplo, eu sou cirurgião, mas muitas vezes eu pego um siso que eu ligo para os colegas, e aí, vem cá me ajudar. Sim. Vem cá fazer comigo, entendeu? Por quê? Porque uma cabeça ajuda, uma cabeça mais da cirurgia ajuda a pensar, ajuda a raciocinar, né? Ou pode ser que no momento ali eu esteja afoito e precise de ajuda, entendeu? Então, assim, a humildade de eu ligar para um colega, e aí, vem para cá, né? Vou pagar o jantar, vem me ajuda aqui que eu vou pagar o lanche, né? Não existe demérito em você fazer isso. O demérito maior é você ser soberbo e você não admitir que você... se aventurar. Pronto, a cirurgia não é uma aventura. Você tem que fazer aquilo que você domina. Se você não domina, seja humilde e fala assim, olha, paciente, isso eu não domino, mas eu vou te encaminhar para alguém que eu confio e que eu entendo que tenha destreza para o seu caso. Não se aventure, faça aquilo que você domina. Né? Com certeza. E eu diria, né, você, paciente, que precisa fazer a cirurgia do siso, né? Pense o seguinte, eu farei essa cirurgia uma vez só na vida, então eu não vou escolher qualquer um. Vou dar um exemplo aqui, vou cortar o cabelo. Pô, mas se eu cortar o cabelo e não gostar, o cabelo cresce, eu escolho outro barbeiro, entendeu? Sim, fará a cirurgia uma vez na vida. Então, escolha o seu cirurgião, não pelo valor. Claro que você tem que colocar um custo-benefício que cabe no seu bolso, né? Mas procure alguém que lhe dê segurança, alguém que o ambiente esteja limpo, seguro, você repare ao redor da clínica, né? Se o corpo clínico, você tem que sentir à vontade, né? E principalmente sentir que aquele profissional ele é capaz de realizar aquele procedimento. Eu acho que frente a essa circunstância, você pode ir tranquilo para a sua cirurgia, né? E que você terá um bom pós-operatório, né? Claro, você contribuindo aí. Fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte, né? Cada um tem a sua parte. Então, pessoal, eu acho que a gente discorreu bastante sobre o assunto, né? Eu acho assim que nós vamos deixar aqui depois os nossos links aí do Instagram, os nossos contatos, nosso acesso. Pode ser que nós tenhamos esquecido de falar alguma coisa que o paciente ainda ficou em dúvida, então ele vai ter a oportunidade de comentar aí, perguntar e conversar com a gente de outra né? Forma. Mas, de antemão, eu sei que vocês dois têm família, né? E vocês deixaram deixaram a família em casa aí para uma sexta-feira estar dedicado aqui a um momento profissional, um momento onde nós queremos elevar a odontologia, nós queremos oferecer uma qualidade melhor de tratamento, tanto para os pacientes quanto uma melhor qualidade de ensino, né? Sim. Ou seja, nós queremos menos complicações, nós queremos mais segurança na odontologia. Com certeza, Diego. Nosso foco principal é esse daqui. Obrigado aí por se dispor de uma sexta-feira à noite, né? Estar comigo aqui conversando, discorrendo sobre esse assunto. E espero, né, vê-los mais vezes aqui falando sobre outros assuntos também, né? Claro, será um prazer. Eu acho que a gente abriu a porta para novos eventos, novos episódios aí. Não tenho dúvida. Vão vir novas temporadas aí do podcast. Eu acho que foi muito bacana, assim, muito proveitoso. É bom sempre estar com vocês. A gente
além de estar aqui tentando informar a população, os colegas, a gente está se divertindo, né? É uma diversão isso claro. aqui, porque é o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer é fazer cirurgia. Então isso aqui se torna muito prazeroso e tá com os amigos assim de grandes datas assim, então é muito legal, Mas muito bacana. eu até comentei antes, né? Falei assim, ó, pauta pra quê, né? Ou seja, por que pauta pra quê? Porque, poxa, que eu saiba aí, vocês dois são uma referência em extração de siso, né? E nós três, assim, eu acho que a gente já tem uma bagagem de siso que a gente fala sem precisar de pauta. Nós não precisamos estudar pra estar falando isso daqui. Isso aqui já tá Sedimentado. sólido E nem na precisa nossa combinar mente, né? nada, né? Essa é a nossa vivência, né? Então, Exatamente. Então, Valeu, muito muito obrigado. muito obrigado aí à Luciano. FW Media por dispor do ambiente, né? sensacional. É, O ambiente aqui, ó. Espero, Show de bola. Venham pra cá, espero- porque o ambiente é espero perfeito. que eles nos aturem por mais vezes aqui, né? Da próxima vez a gente vai marcar um café da manhã para falar até a noite. Né? Vamos sim. Foi muito bom. Valeu, Tá bom? cara. Muito obrigado, Profissionalismo então. muito bacana. Obrigado, meus amigos. Falou. Valeu. Até a Boa próxima noite. aí. Até mais.